atitude inesperada no Flamengo. Tem atualizações sobre Nicolás de la Cruz, tem informação aí sobre o Wendel, que o Flamengo desistiu, e várias outras notícias do Mengão. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu parceiro. O botão aqui embaixo, escrito inscrever-se, clica nele, se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu de verdade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E olha que bacana, ficou a nova fachada da sede social do clube. Tô falando da sede da Gávea. Olha o escudo que foi colocado na sede da Gávea. Olha aí, vocês estão vendo o CRF do Flamengo atualizado com a estrela do Mundial de Clubes. Tem um painel ali em LED também, né? Muito bacana, rapaziada, essa imagem aí da sede da Gávea. Vale lembrar que o escudo do Flamengo, né? Esse novo design aqui, ele foi feito em 2018 e até os tempos de hoje estava o antigo design lá na sede da Gávea, e aí isso aí foi alterado, botaram lá o CRF atualizado, em vez de pôr o escudo, botaram apenas, né, o escudo também, né, do Flamengo, tô falando do escudo com as listras, né, tiraram e botaram esse aí com LED bem bacana. Vou passar por lá de noite, deve estar muito bonito, muito legal, tá? Galera, olha, rapaziada, falar um negócio aqui com vocês, é um tema que vai envolver o Flamengo, eu vou explicar por quê. Rapaz, que lesão absurda do jogador do Argentino Júnior, esse lance aí do Marcelo, né, cara? Ele pisa, rapaz, você que não viu ainda, eu recomendo que nem veja, cara, que a cena é fortíssima. O Fluminense empatou 1-1 pela Libertadores, mas o que eu quero, desejo toda a força do mundo, né, ao atleta do Argentino Júnior, o Luciano Sanches, eu acho que é esse o nome dele. E aí, eu quero destacar a frase do Diniz pós-jogo, que aí é que entra o Flamengo na parada. Ele falou que a expulsão do Marcelo após esse lance foi absolutamente absurda. Pelo pisão, que foi sem querer também na minha avaliação, mas tinha que ter expulsado, meu amigo. Quebrou a perna do cara, você tem que ser expulso. Essa é a minha opinião. Aí, no jogo do Fla-Flu, o mesmo Fernando Diniz, né, depois do pisão sem querer do Gabigol no Ganso, ele falou que era pro Gabigol ser expulso. Então o atual técnico da seleção brasileira, ele não tem o menor senso de coerência, porque um quebra a perna, tudo bem, foi sem querer, mas quebrou a perna, não merece ser expulso. Aí o outro pisa sem querer com o Ganso no chão, no momento da aterrissagem do pé, não machuca, não acontece nada, aí tem que ser expulso. Então, só para apontar a incoerência do nosso possível próximo adversário na Libertadores, é óbvio, o Flamengo avançando, né? Tem essa situação também a ser resolvida. Mas vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, ó, a comissão de arbitragem, né, o Wilson Seneme, que é youtuber, que explica os lances polêmicos, pois é, ele apareceu de novo para falar sobre um lance polêmico envolvendo o Flamengo, e na opinião dele, finalmente, rapaz, finalmente ele admitiu que o árbitro errou. Ele admitiu, não só ele, como toda a comissão de arbitragem, que o primeiro gol da equipe do Atlético Mineiro contra o Flamengo foi irregular, porque teve uma falta na origem da jogada do Paulinho, pisão que o Paulinho dá, não foi por querer, tudo bem, mas foi falta e é dali que sai o gol do Galo. Ele admitiu, junto com a comissão de arbitragem, tá dizendo que houve falta no Bruno Henrique. Finalmente, né, eles corrigiram, eles assumiram, porque nunca assume, sempre, não, tá certo, o ato tá certo. Dessa vez não teve como esconder, tá? Vamos lá, galera. Iniciando aí o mês de agosto, não hoje, né? Iniciou ontem, mas hoje é dia 2 de agosto. Vamos falar, vou passar para vocês aqui o calendário do Flamengo desse mês de agosto, que é um mês pesado. É um mês de jogos pesados, meu querido. Olha só. O Flamengo enfrenta a equipe do Olímpia, depois tem o Cuiabá fora de casa, volta a enfrentar o Olímpia no Paraguai, São Paulo, Maracanã, Grêmio no Maracanã, e aí tem o retorno, o início do retorno do Brasileiro contra o Coxa fora de casa, no estádio Couto Pereira,
Inter no Maracanã e Botafogo no Newton Santos, fechando assim o mês de agosto. Então aí são jogos pesados, é jogo contra o líder do Brasileiro, é jogo da volta da Copa do Brasil, jogo de ida e volta das oitavas da Copa Libertadores, Flamengo e Inter, que pode até ser em Brasília, alô nação brasiliense, então jogos pesados do Flamengo para esse mês de agosto, então vamos ficar ligado aí, 8 jogos dentro de um mês que o Flamengo vai jogar. Vamos lá, galera, vamos entrar aí, começar a adentrar esse terreno aí da agressão do Pedro. Eu sei que já é um assunto finalizado, mas começam a surgir novos detalhes, novas notícias e o meu papel é passar aqui para vocês. O jornalista Vene Casagrande informou aqui que a agressão do membro da comissão técnica do Sampaoli ao Pedro acabou acontecendo no melhor momento do técnico e de ambiente do Flamengo. No último dia 19 de julho, Sampaoli promoveu um almoço para todos os jogadores e funcionários do Ninho do Urubu em um espaço vizinho ao CT. E realmente tem esse espaço vizinho ao CT que os atletas usam para fazer churrasco de vez em quando. Enfim, promovem ações ali para união do grupo. E aí acabou que aconteceu essa situação e aí foi tudo por água abaixo. A gente vai voltar a adentrar esse assunto daqui a pouco, mas antes eu tenho que mostrar essa foto aqui, essa incrível foto para vocês dos nossos dois ídolos da história. Tá em preto e branco, de um lado é o Gabigol, do outro é o Zico. Olha que bacana essa foto realmente, né, do Gabigol ao lado do Zico. Muito bonito, né? Ele postou essa foto no Instagram. Que encontro, né? Encontro dos ídolos do Flamengo. E os dois ficam aqui, o Zico aqui na camisa e o Gabigol aqui no mascote, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Arturo Vidal volta a citar o Flamengo durante uma entrevista, tá aqui, ó. Nesta terça, Arturo Vidal afirmou o seguinte: havia outras opções de clubes para eu ir, mas meu objetivo era uma revanche. Olha isso. Esse ano foi muito raro para mim no Flamengo. É difícil explicar, eu não sei como. Por isso, eu precisava vir para uma equipe com a mesma gana para vencer a Copa Libertadores da América. Ele apontou também que o Flamengo é um dos favoritos a vencer a Libertadores. Ele quer vencer o Flamengo, né? Resumindo, para uma revanche. Ele quer eliminar o Flamengo na Libertadores. Mas não sei nem se vai chegar lá, porque já tomaram de 3 do Bolívar lá na altitude de La Paz. Foi 3-1, vai ter que reverter na terça-feira que vem dentro da Arena da Baixada. O Vidal, que parece que já tá, ó, torcida do Atlético já tá pé da vida com ele, né? Já tá revoltada, dizendo que ele não aceita ser reserva. Você vê, né? Depois a culpa é do Sampaoli. Galera, vamos entrar aqui na questão do mercado da bola, né? A gente teve a notícia aí ontem da possibilidade do Flamengo acertar a contratação do Manuel Lanzini, o meio argentino, ex-West Ham, né? O Flamengo teria sondado, segundo a Paula Matos, do Jornal Lance, e a gente tem novos desdobramentos sobre essa situação. Quem traz é o jornalista Vene Casagrande, tá aqui. Segundo uma pessoa da diretoria do Flamengo, Manuel Lanzini é um jogador que o Flamengo gosta bastante e o aprova, mas ele atua em uma posição que não é prioridade para a diretoria. Olha, eu considero isso um erro gigantesco, porque o Manuel Lanzini, ele atua justamente na faixa do campo do De Arrascaeta. Poderia, quem sabe, ser um reserva do De Arrascaeta, ser um reserva do Ribeiro, né? Ou então entrar no lugar do Ribeiro no time do Flamengo, fazer dupla de meias ali com o De Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, seria uma dupla fantástica, mas, segundo essa pessoa de dentro do Flamengo, a posição não é prioridade. A gente sabe como o time do Flamengo sofre quando não tem o De Arrascaeta, mas isso não é prioridade para eles. Eu vou fazer o quê? Vale lembrar que a janela internacional de transferências fecha hoje, às 19 horas, horário de Brasília. Passou, não tem chororô, não tem nhenhenhé, não tem mimimi. Vamos ver se até lá o Flamengo, né, vaza alguma informação aí, reviravolta pelo Wendel, sei lá, né, de repente, né, vai que é um blefe. Eu acho que não, acho que melou de vez a questão do Wendel. Inclusive a gente vai adentrar a essa situação daqui a pouco. Antes, queria informar para vocês sobre um negócio fechado no Flamengo. Tá aqui, Gabriel Mendonça, meia de 16 anos de idade, que estava no Sub-16 do Flamengo, se transferiu para a equipe do FC Dallas, da MLS dos Estados Unidos.
Inclusive, Gabriel é filho de brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos. Flamengo terá direito a 20% dos direitos do contrato profissional do meia. Portanto, o Flamengo vendendo o jogador da sua categoria de base. Quem informou primeiro foi o Flazoeiro e também o portal Flabase. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre De La Cruz, tá? Ele entrou ontem, ele jogou ontem pela equipe do River. Não só jogou, como jogou pra cacete, né? O River tava perdendo por 1-0 para a equipe do Internacional. Ele dá um passe absurdo pro Solari fazer o gol de empate. Ele fez uma partida, foi o melhor jogador do River dentro de campo. É realmente uma pena que ele não venha pro Flamengo nesse momento. E aí a jornalista Raíssa Simplício perguntou para uma pessoa do staff do De La Cruz se o Flamengo havia aumentado a proposta pelo jogador, e a resposta dessa pessoa do staff da equipe do De La Cruz foi a seguinte: o River Plate é que não quer vender para o Flamengo. Ou seja, a mesma pessoa disse que o Flamengo não deixou de se esforçar, mas o time argentino segue no discurso de que não quer reforçar um potencial rival. É aquela situação, né? Rancor de 2019, porque o Flamengo venceu, vai fortalecer o Flamengo, aí parece que já tem uma equipe do Catar interessado na contratação do Nicolás de la Cruz, né? Tem aí também, o Roger Guedes já foi pro Catar, por exemplo, vai ganhar um salário aí de 4, 5 milhões de reais por mês, deve acontecer a mesma coisa com o De La Cruz. Então, por mais que o Flamengo tenha subido a proposta, tenha tentado, não deu jeito. O único jeito era o Flamengo chegar lá e pagar a multa. Só que aí, né, é à vista, tem a parte do Liverpool do Uruguai, sairia caríssimo, e a diretoria do Flamengo avaliou em não fazer esse tipo de... Olha, eu acho que valia a pena, cara. Eu acho que valia a pena, porque eu vi o jogo do Rio. O que o De La Cruz jogou, ele acabou com o jogo. Depois você vê o VT, você não viu o jogo, tá? Você vê o VT, você vai ver que ele acabou com o jogo. Mas vamos lá, galera. Tá aqui mais atualizações sobre essa situação do Wendel. Quem traz é o Vene Casagrande também. A diretoria do Flamengo ficou completamente revoltada por ter sido vazado o documento pela proposta pelo Wendel. O ocorrido acaba expondo o clube mundialmente. Pois é, a gente já havia comentado, né? O Fábio Aleixo foi um dos primeiros a expor esse documento da proposta de 15 milhões de euros do Flamengo pela contratação do jogador. Acho até que isso foi alguém do Zenit, naturalmente, que vazou isso, né? E isso aí eu acho que foi a gota d'água até para o Flamengo sair do negócio. Nitidamente os caras estão de má vontade, não quer vender um atleta. Agora deixa eles lá, vão ficar com o jogador insatisfeito. De qualquer forma, eles vão ter que negociar o Wendel. Inclusive, o Benito também revela que uma pessoa bem próxima do Wendel relatou que o jogador está muito triste por não conseguir vir para o Flamengo. O Wendel chegou a conversar com a diretoria do Zenit, que queria vir para o Flamengo, e até mesmo com o Sampaoli, via telefone. O jogador queria porque queria jogar no Flamengo, mas infelizmente não vai ser possível. A janela vai fechar às 19 horas e aí já era, não vai dar para contratar o Wendel. Galera, a gente tem aqui algumas atualizações do site Globoesporte.com em relação ao relacionamento do Pedro. Quem traz a informação é o Caê Mota. Eu acho que a Letícia Marques também assinou. Não, foi apenas o Caê Mota, que é um grande jornalista, que assinou a matéria, falando desse relacionamento do Pedro com o Sampaoli. Como foi esse pós, depois que ele volta ao CT Ninho do Urubu, tá? E aí é o seguinte: apesar do caráter de exceção de todo ocorrido no final da noite retrasada, que foi selada a paz, o Sampaoli não mudou o seu comportamento habitual frio com o elenco, segundo o Caê. Quem vive o cotidiano no Ninho do Urubu relata que é padrão do treinador ficar mais, digamos, na dele. Ele não é aquele treinador paizão, boleirão e coisa e tal, e eu não vejo problema nisso, tá? Só para ser bem sincero com vocês. Não houve qualquer aproximação para diálogo. O Rodrigo Matos já traz uma situação diferente do Caê, tá? Mas vamos falar a situação do Caê. Não houve qualquer aproximação para diálogo com o Pedro para comentar os últimos episódios e vice-versa. Dessa maneira, ambos sequer trocaram palavras durante o retorno do jogador aos trabalhos.
A frieza do dia a dia não é exclusividade do camisa 9. Nomes como Pablo, Varela e Rodrigo Caio são pouco acionados pelo técnico, que já deu carta branca caso o trio deseje se transferir para outro clube. A situação é similar à que aconteceu com o Marinho e Vidal, que saíram para Fortaleza e Atlético Paranaense, respectivamente. Olha, gente, sendo bem sincero com vocês, na Europa, poucos técnicos têm esse estilo boleirão, paizão com elenco, tá? Poucos. É ambiente profissional de trabalho, o cara te dá uma instrução, você obedece a instrução, se você fizer errado ele vai lá e te cobra e vocês ficam ali como ambiente de trabalho. É só no Brasil que tem essa coisa, não, o técnico... Tudo bem, o Sampaoli, ele tem que ser gestor de grupo também, ele não pode cagar para relacionamento e botar o time para treinar. Afinal de contas, nós continuamos falando de relações humanas, e relações humanas tem uma certa demanda de como o cara fala, como o cara pede, mas eu não sei como é o Sampaoli no dia a dia. Isso é o Caê que tá dizendo, né? Que ele é frio e coisa e tal, e blá blá blá, e eu não duvido do Caê, eu confio na informação do Caê. Mas, gente, o Wesley deu uma entrevista na Flá TV há um tempo atrás e trouxe uma situação diferente, né? Ele falou que o Sampaoli ia ajudar ele, que o Sampaoli é resenha, que ele brinca e coisa e tal. Talvez o Sampaoli não é assim com certos jogadores, mas com outros ele pode ser, né? Tem toda essa questão aí também a ser resolvida. Cara, eu tô ansioso para esse jogo de quinta, que eu quero ver como o time vai se comportar, entendeu? Que aí a gente já vai ter uma avaliação mais profunda como tá esse ambiente do Flamengo. Galera, sobre o substituto da preparação física do Flamengo, já está fechado a situação. Com a saída do Pablo Fernandes após a agressão a Pedro, o Flamengo deslocou o preparador físico Arthur Peixoto para o trabalho do dia a dia, enquanto o Sampaoli define a indicação de um substituto. Arthur, que é membro da comissão permanente do clube e atua diariamente para prevenções de lesão e transição, terá a companhia de Marcos Fernandes, também preparador físico e filho do Pablo, né? Então, em vez de Pablo e Marcos, agora, né, é Arthur Peixoto e Marcos, o Arthur meio que com interino, como interino ali, e o Flamengo vai atrás, né? O Sampaoli vai indicar um novo nome aí pro lugar do Pablo, tá? Galera, e aí, a gente entrou nessa situação da relação do Pedro com o Sampaoli, coisa e tal. O jornalista Jorge Nicola traz a informação que o Pedro pediu para ser vendido e não quer mais trabalhar com o Sampaoli. O atacante voltou a treinar, mas deixou claro para a diretoria que pretende ser negociado. Cara, bom, quem está trazendo é o Jorge Nicola. O Jorge Nicola, algumas pessoas, né, com todo respeito à carreira dele, a credibilidade dele, algumas pessoas contestam algumas informações que o Jorge Nicola dá, mas eu não tenho essa informação. Eu tenho informação que ele vai continuar treinando. Pode vir a ser negociado? Pode, não duvido disso. Não estou dizendo que eu duvido da informação do Jorge Nicola. Só estou falando que eu tenho informação que ele continua no Flamengo, mas, enfim, cada um tem a sua fonte. Tá? E fora também que tem que ver como vai ser o aproveitamento do Pedro nesse time do Flamengo. Se o Sampaoli o colocar mais vezes, acho que ele fica. Se ele continuar no banco, aí realmente eu acho que não vai ter mais clima nenhum para ele continuar no Flamengo, até porque já teve essa situação toda, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E aí, eu acho que o Pedro ele tem que se ligar no seguinte. O Davi Luiz deu uma entrevista há um tempo atrás ao Globoesporte.com, do qual ele fala as seguintes aspas sobre o Pedro. Vamos lá. Dessa forma que você treina, não vai acontecer. Você pode falar 1000 coisas para mim, mas há algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável. É uma aspas do Davi Luiz durante uma entrevista em novembro de 2022 ao Caê Mota. À época, o técnico era o Dorival, tá? Então, o Mauro César, ele pega essa aspas e joga no Twitter dele ontem. E eu atentei e falei, ó, tá vendo aí? Com o Dorival já tinha companheiros reparando que ele não estava tão intenso no treino. E outra,
No momento, o Pedro não vai ser multado. A diretoria está avaliando a situação para tomar uma decisão, está esperando a poeira baixar e depois vão tomar uma atitude, tá? Mas fica aí na cabeça de vocês essa entrevista aí do Davi Luiz, mas vai dar tudo certo, Pedro vai fazer gol na quinta, vambora. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras.